gente vai falar agora de matemática, um pouco de geometria plana. Então, geometria plana trabalha a parte das figuras planas de 2 dimensões e é o que serve de base para a gente ver a geometria espacial. A gente vai ver alguns exercícios. Então, aqui, ó. Os proprietários de um parque ecológico decidiram... Não tá aparecendo a tela. Não? Peraí. Agora apareceu? Sim. Tá. Então, os proprietários de um parque ecológico decidiram investir em novas atrações a fim de aumentar o número de visitantes. Entre as novidades estão 2 circuitos de arvorismo, um infantil e outro adulto. O circuito adulto se encerra com uma tirolesa que consiste em um cabo de aço aéreo fixado em 2 pontos, por onde a pessoa se desloca usando equipamentos específicos, cadeira de alpinismo, mosquetões e roldanas. Então a pessoa começa lá em cima na montanha, 21 metros de altura, e desce na tirolesa até ali no ponto B. E aí a distância ali é de 220 metros, da montanha até a outra ponta. Aí ele pergunta qual deve ser o comprimento do cabo de aço da tirolesa para que seus pontos de fixação correspondam aos pontos A e B indicados no esquema abaixo. Então, repara, te dei 2 lados, isso é um triângulo retângulo 90 graus, e eu quero saber a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo de 90. Então, eu caio em Pitágoras. Então, eu vou ter que fazer AB ao quadrado igual a 21 ao quadrado mais 220 ao quadrado. Então, ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 21 ao quadrado mais 220. 21 ao quadrado dá 441. 220 ao quadrado dá 48.400. E aí, somando, isso dá 48.841. Se eu fatorar, eu vou ver que a raiz de 48.841 é 221, que é a letra B. Tudo bem? É uma questão de que envolve Pitágoras direto. Foi, Jamile? Boa noite. Boa. Entendeu? Uhum. Então tá, então vamos lá. Dado um retângulo de lado 12 e 16, qual é o raio do círculo que podemos construir de modo que o retângulo fique inscrito no círculo? Ou seja, o retângulo tem que estar dentro do círculo. Então, se ele está dentro, a diagonal dele vai dar exatamente o diâmetro da circunferência. Ó. Esse aqui é o diâmetro da circunferência. Eu tenho o raio mais o raio. Raio, raio. Então, o diagonal do retângulo é igual o diâmetro, 2 vezes o raio. Só que para eu achar essa diagonal, tem que fazer Pitágoras. Nesse triângulo aqui. Ele é 90 graus aqui. Então, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. 16 ao quadrado, 256. Se eu somar os dois, dá 400. E aí a raiz de 400 é igual a 20. Então, a diagonal é igual a 20. Foi? Sim. Só que o que acontece? A diagonal é 2 vezes o raio. Então, na verdade, o raio não é 20. O raio é metade de 20. O raio é 10. Tá? Foi, Jamile? Foi. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Ó. Questão 18. Uma unidade de medida comum para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda. Cadê? Dos quais 0,9 será usado para construção de rua e calçada, e o restante será dividido em terrenos com área igual a 300 metros quadrados.
E aí ele fala, os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R$20.000 cada, e os demais por 30 mil. Nas condições estabelecidas, o valor total, né, pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos é igual a quanto? Então, aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é no hectare, que um hectare é 10.000 metros quadrados. E ele está falando de como é que se fala? Ele está falando de 3 hectares. Então, vou multiplicar por 3. Então, sendo que desses hectares, 0,9 vai ser usado para rua. Então, 3 menos 0,9 sobra 2,1 hectare para terreno. Um hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, 2,1 hectare vai ter 2,1 vezes 10.000, que é 21.000 metros quadrados. Então, 21.000 metros quadrados para isso. Dividido por 300, vão dar 70 terrenos. Certo? Então, primeiro eu tirei a área em hectare, que não vai ser usada para o terreno, que vai ser usada para a rua. E peguei e dividi por 300 metros quadrados, que é a área de cada terreno que ele quer vender. Então, eu tenho no total 70 terrenos para vender. Aí ele falou o quê? Que os 20 primeiros terrenos vão ser vendidos mais barato, por 20 mil. Então, eu vou fazer 20 vezes 20 mil. Isso vai me dar R$400 mil de lucro. Se dos 70 eu vendi 20, sobram quantos para eu vender? 50. E aí, depois desses 20, ele falou que os restantes, que no caso aí são 50 terrenos, cada um vai ser vendido por 30 mil. Então, 50 vezes 30 mil dá 1.500.000 de lucro. Então, o total que ele vai conseguir com essa venda vai ser o quê? 400 mil, que foi o preço que ele vendeu os 20 primeiros terrenos, mais 1.500.000, que é o preço dos terrenos seguintes. Isso daí vai me dar o quê? 1.900.000 de lucro, né? Muito dinheiro. Tudo bem? É uma questão mais longa de conta, mas não... Isso é mais conta. Boa noite, Camila. Mas não tem muita... Não é fórmula, né? É mais raciocínio lógico. Aí essa aqui. Essa é do Enem de 2022. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente pediu a inclusão de uma varanda em formato de L. A figura representa a planta baixa, né, desenhada. Cadê? Desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas indicadas em centímetro representam os valores da dimensão da varanda na escala 1/50. E aí ele pergunta qual é a medida real da varanda em metro quadrado. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Olha, ele fala que a escala é 1/50. Ele me deu aqui, ó, 18,4 centímetros de largura por 16, quer dizer, de comprimento por 16 de largura. Aí tem um pedacinho aqui que é a cozinha, que é a sala, né? Então, vamos pensar aqui. Essa área que ele me deu, que ele quer, 16 de largura, 18,4 de comprimento. Só que tem essa região aqui que não tem. Então, o que eu faço? Eu divido em duas áreas, dois retângulos, R1 e R2. Então, R1 tem base 16, altura 5, e na região 2 eu tenho base 4, altura 18,4 menos 5. Eu tenho que tirar esse 5 aqui de cima, porque esse pedaço aqui não entra. 13,4. E aí eu vou fazer a área, base vezes a altura. Então, 16 vezes 5 me dá 80. 4 vezes 13,4 vai me dar 53,6. Então, se eu somar 80 mais 53,6,
vai me dar 53,6 de área. Quer dizer, 133,6, desculpa aqui, ó, de área. E eu tenho que passar para metro quadrado. Então, 0,01336. E aí, ele fala que a escala usada foi de 1 para 50. Então, a cada 1 centímetro equivale a 50 metros na vida real. Só que eu estou falando de área. Então, a área tem dimensão 2. Então, eu vou ter que pegar 1 para 50, é igual a área que eu achei, sobre x ao quadrado. Né? E aí, isso vai me dar x igual a 33,4. Foi? Sim. Amanda, Camila, entenderam? Eu não entendi muito bem, não. Eu achei mais complicado. Então, ele me deu o desenho assim. Essa varanda, ela desse jeito aqui formando um L, fica mais fácil dividir em duas áreas. Essa área aqui, 16 por 5, e essa área aqui, 13,4 por 4. Por que aqui é 13,4? Porque eu peguei 18,4, que é todo, menos a parte de cima, que é 5. Então, só essa parte aqui da altura é 13,4. Aí eu tenho que achar a área de um retângulo. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Base 16, altura 5. Que deu 80, que tá aqui. E esse aqui? Base 4, altura 13,4. Deu 53,6, que é esse. Então, eu vou somar essas duas áreas, que me dá 133,6. Só que o que acontece? Isso está em centímetro quadrado. Eu tenho que passar para metro quadrado. Então, centímetro quadrado, decímetro quadrado, metro quadrado. Quando a gente fala de quadrado, tem que lembrar que tem dimensão 2. Então, são 2 zeros, são 2 números, 2 dígitos em cada casa. Então, quando ele fala que tem 133,6 centímetros, o 6 está aqui. Então, para eu passar para a casa do metro, eu tenho que ir botando um zero, 2 casas em cada um. Então, a vírgula sai aqui do centímetro e vem parar aqui. Por isso que deu isso aqui, 0,01336. E aí, a gente tem que trabalhar com a parte de escala. Que é... Ele fala que a escala é 1 para 50. Então, a cada 1 centímetro equivale a 50 metros na vida real. Então, 1 está para 50, só que é ao quadrado, porque eu estou falando de área. Assim como a área que eu achei, 0,01336, está para x. Aí, multiplicou cruzado. E multiplicando cruzado, você chega que x é igual a 33,4. Entendeu agora? Sim, entendi. Camila, foi? Aí vamos ver a próxima. Aí agora a gente vai entrar um pouquinho em geometria espacial, que é quando a gente tem 3 dimensões, altura, largura e comprimento. E eu trabalho com a ideia da geometria plana. Eu preciso saber a fórmula da geometria plana para enxergar espacial, que a gente já vinha trabalhando um pouco. Aí algumas definições da geometria espacial. Ponto, que é aquilo que não tem parte, não tem dimensão ou forma. Então, assim, de maneira... São os pontos da reta, né? A reta não tem origem nem dimensão, é infinita. É só a gente pensar nos números, né? Na reta numérica são infinitos números. Linha, como a reta, é infinita também. Plano é uma superfície que é infinita, que tem um conjunto infinito de pontos e retas, com 2 dimensões. E espaço, extensão natural do plano. Tá? Então, vamos ver aqui. Quando a gente pega isso e joga para a terceira dimensão, aí a gente vai pensar nos poliedros.
são formados por 3 elementos: vértice, aresta e face. Então, o vértice é a quina do encontro das arestas, que é como se fosse a nossa reta, só que na terceira dimensão, e a face, que é como se fosse o plano. É o equivalente na segunda dimensão ao plano. Tudo bem aqui? Tudo. Então tá. E aí a gente tem dentro dos poliedros, a gente tem os corpos redondos. Os corpos redondos é aqueles que vão ter figura geométrica que tem uma parte arredondada na superfície. Cilindro, esfera e cone é exemplo de corpos redondos. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber. Ó, conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão contendo a soma das dimensões, contudo a soma das dimensões da bagagem, altura, comprimento e largura, não pode ser superior a 115 centímetros. O maior valor possível em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é quanto? Então, olha aqui. Ele tem essa parte aqui, 90 centímetros. Deixa eu pegar aqui. Essa parte aqui, 24. Essa parte aqui, X, tá vendo? E a soma dele todo é 90. Então, esse aqui é X. Ele é X aqui também. Então, vamos trabalhar com essa ideia, tá vendo? Se a gente fechar esse desenho, a gente chega num paralelepípedo. Tá vendo? 24, essa altura aqui. O ABC tá aqui, ABC, X. E a gente sabe que A mais B mais C é igual a 90. Até aí vocês enxergaram? Sim ou não? Sim. Aí vamos continuar. Sim. Ele está falando que no máximo o paralelepípedo tem 3 dimensões. Então, B, X e 24. E o A é igual a C. Né? Porque está na mesma altura do retângulo, é paralelo. E aí eu tenho que saber qual o máximo comprimento. Então, se A é igual a C, a gente sabe que A mais B é igual a 90. Então, aqui seria 24 mais B mais 24 igual a 90. Então, B seria o quê? 90 menos 48. 42. Foi isso aqui que ele achou. E a soma das 3 dimensões tem que ser maior que 115. Quer dizer, não pode ser maior do que 115, para poder ficar dentro do padrão que é aceito, senão vai pagar a multa. Então, 24, que é essa medida aqui, mais 42, né? Que é a medida de B, mais X, que é a profundidade, tem que ser menor ou igual a 115, não pode passar. Aí a gente cai numa equação. Aí na equação a gente resolve igual a equação do primeiro grau. Então vai ficar 24 mais 42. X tem que ser menor que 115, menos 2 mais 4, 6. 2 mais 4, 6. Então, x tem que ser menor ou igual que 49. Então, o maior valor possível para x é 49. Foi? Aham. Sim. Tá. Então, vamos lá. Essa aqui já é de mais visual, não é de fazer conta. A seguir estão representados um prisma e um antiprisma, ambos com base hexagonal regular.
Assim como o prisma, o antiprisma também tem duas bases hexagonais congruentes e paralelas, mas elas estão posicionadas de modo que as faces laterais sejam triângulos isósceles congruentes. E aí ele pergunta, com base na descrição apresentada e na observação das figuras, o que é possível concluir? Então, olha só, o prisma tem 12 vértices e o antiprisma também. Agora, o número de arestas. O número de arestas do prisma é 18. O que é aresta? É isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E tem 18. Já o antiprisma, né, vai ter 24, porque aqui na lateral, ó, tem mais duas arestas aí contando em cada face, tá? E o número de faces? No prisma, ele vai ter uma em cima e uma embaixo, mais 6 laterais, 8. E o antiprisma vai ter uma em cima e uma embaixo, mais 12 na lateral, 14. Então, a correta que tem lá das opções é que o antiprisma tem 6 faces e 6 arestas, a mais do que o prisma, tá? Foi? Complicado. É porque essa imagem aqui, a face dela tem mais, a parte lateral tem mais face que essa aqui. Essa aqui só tem a face quadrada. Essa daqui não, cada face vai ter duas. Então, aumenta, entendeu? Aí o segredo é você fazer isso aqui, escrever as informações de cada um para depois comparar. Foi. Aqui. Uma questão de 2022 também do Enem. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em forma de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10, respectivamente, como apresenta a figura. Devido ao aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo chocolate com um volume de 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com altura de 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses mesmos novos chocolates com medida de raio da base em centímetro igual a quanto? Então, ele quer diminuir o volume de 19%. E aí, então, ele vai ter que diminuir o raio. E aí ele quer saber qual vai ser a nova medida da base do raio. Deixa eu ver se eu pegar para jogar para cá, pra gente enxergar. Isso aqui é um cone. Girar, 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 gira, gira. Ó. Tá vendo? De cabeça com a base para baixo. Esse é um cone. Ele tava de cabeça invertida. Qual é o volume? Qual é a fórmula do volume do cone? É a área da base vezes a altura dividido por 1/3. Então, essa aqui, ó. A área da base, ela é uma circunferência, então PR é o quadrado, vezes a altura dividido por 3. Tá? Aqui, o diâmetro é 8. Então, o raio é metade, é 4. Então, se eu calcular o volume do cone nessa situação, vai ser isso aqui, ó. Π vezes 4 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 10, dividido por 3. Esse tem um volume igual a 160 π sobre 3. Só que ele quer reduzir em 19%. Quando eu reduzo em 19%, eu vou pensar 100 menos 19 dá 81. Posso pensar assim, 100 menos 19 é igual a 81%. Só que 81% é a mesma coisa que 0,81.
Ou eu posso pensar que 1% é um inteiro, 19% é 0,19 e dá 0,81, dá no mesmo, tá vendo? E aí o novo volume vai ser o quê? 81% do volume anterior. Então vai ser 0,81 vezes o volume que eu achei antes, que era 160 π sobre 3. Então o novo volume é 43,2 π. Só que ele quer descobrir o que nesse novo volume? Ele quer saber quanto é o raio. Ele manteve a altura. Então nesse novo, eu vou botar volume do cone, PR ao quadrado, vezes a altura, que é 10, porque se manteve sobre 3, é igual a 43,2 π. Como isso tem multiplicação dos dois lados, eu tenho π dos dois lados, eu posso dividir por π dos dois lados. E aí sobra R ao quadrado vezes 10 sobre 3, igual a 43,2. 3 está dividindo, passa multiplicando, que dá 129,6. Depois o 10 que está multiplicando, passa dividindo, vai dar 12,6. E é isso que vai dar, que é igual, o raio é igual a raiz de 12,96, que é 3,6. Alguém não entendeu? Na hora de fazer a raiz disso aqui, você pode pensar que isso aqui é igual a 1.296 sobre 100. Então é igual a raiz de 1.296 sobre a raiz de 100. A raiz de 100 você sabe que é 10. E a raiz de 1.296, se a gente fatorar, vai dar 36. Ó. 6, 4, 8, 2, 3, 2, 4, por 2, 1, 6, 2, por 2, 80, e 1, por 3, 27, por 3, deixa eu diminuir, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Aí sai 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 dá 36 sobre 10, que é 3,6, que é o que está aqui. Tudo bem? Tudo. Sim. Só é uma continha mais longa. Aí vem. A geometria vai estudar as propriedades das figuras. Então, vamos ver outra questão aqui do Enem. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes de um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, que é o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Então, é como se ele tá falando, ele cortou, né? Ele cortou uma região aqui, outra aqui, outra lá atrás, outra lá atrás. Ele formou essa pirâmide. Então, essa pirâmide tem a mesma base que o quadrado, porque ele veio do quadrado, e tem a mesma altura. Ele fala, os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. Ponto O é central na face superior do cubo. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD. Nessa ordem, após os cortes são descartados 4 sólidos. Os formatos desses sólidos descartados são o quê? Todos iguais? Todos diferentes? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, ele vai cortar na esquerda para poder fazer a pirâmide. Então ele retira essa região aqui, ó. Se eu tirar, tá vendo? É um prisma que tem essa base retangular aqui. E aí o que sobra é esse aqui. Então esse foi o primeiro corte que eu fiz para obter a pirâmide. Aí depois eu vou cortar do outro lado. Então eu vou tirar esse pedaço aqui. Também é um prisma que tem essa mesma base. Então até agora eu já tirei 2 sólidos com o mesmo formato, né? Que é esse aqui. Só que ainda falta tirar na frente e atrás para poder fazer uma pirâmide. Porque uma pirâmide aqui teria que ter um ponto só. Ela tem que estar desse ponto O, tem que sair um ponto para B, C, D e A. Ainda não está um ponto só, tá essa aresta toda. Eu tenho que tirar esses pedaços aí. Então eu vou tirar esse pedaço da frente, né? E vou tirar o de trás também. Equivalente.
Então, na verdade, eu formo dois tipos de sólido. Esse lateral aqui, que é igual ao outro lateral, e esse da frente, que é igual ao de trás. Vocês enxergaram? Não é fácil desenhar, mas eu só perguntando se vocês conseguem enxergar o corte que ele está fazendo. Sim ou não? Sim. Então, o primeiro e o segundo são iguais, o terceiro e o quarto também. Então, letra E, dois tipos de sólido. É uma questão que envolve visualização e não conta, né? Vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. E aí ele obtém um ângulo 2 alfa. Ele está mostrando aqui. Ele estava aqui no A, andou até o B e o ângulo formado aqui é 2 alfa, que era alfa, que é 2 alfa. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30. E ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância AB de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P fixo será de quanto? Então, ele está falando que isso aqui é 2.000. Aí ele quer saber qual é a menor distância, se é aqui ou aqui. Então, a gente vai pensar aqui. Ele no início falou que esse aqui era alfa e esse aqui era 2 alfa. Então, se alfa é 30, então 2 alfa é 60. Né? E aí 2.000 é o valor de AB. Se eu calcular, esse ângulo aqui é o que falta para 180. Esse ângulo aqui é 120. E aí eu posso pensar em lei dos senos para calcular o valor de AP, porque eu tenho o lado AB e tenho o lado, e quero saber o lado AP. Aqui, esse ângulo aqui tem que ser quanto? Porque se esse é 30 e esse é 120, 30 mais 120, 150. Esse aqui também tem que ser 30, mas se esse também é 30, esses dois lados são iguais do triângulo. Então, eu já sei que BP também é 2.000, é um triângulo isósceles. AP é igual a BP, que é igual a 2.000. Se eu quiser descobrir, se eu fechar aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E aí, se eu pensar no seno de 60, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Que é um seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Se eu amplificar por 2 aqui, vai dar 1.000 raiz de 3. Esse seria o valor de PC. Então, ó, PC é 1.000 raiz de 3, como eu falei, tá vendo? Só que aqui ele tá mostrando com conta que eu fiz na imagem. Mas vocês entenderam, né? Eu calculei o seno de 60, que é o cateto oposto, que é o PC, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Foi, Amanda, Camila? Entenderam? Sim. Então, vamos continuar. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, representado pela figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. A figura que melhor representa a trajetória, né? Projeção ortogonal sobre o piso da casa plano do caminho percorrido da mão dessa pessoa é qual? Ela está fazendo um movimento circular, né?
encaixa aqui. Só que se eu olhar do alto, eu tô lidando com um círculo. Então, a vista superior, a letra C. A letra E não é vista superior. A letra E é como se fosse uma vista frontal, igual a gente tem ali da imagem. A imagem que a gente está vendo da escada ali, a gente está de frente para ela, então é uma vista frontal. Quando ele fala ortogonal, ele quer saber do plano, vista superior. Então, se eu olhar de cima, eu vou ver um círculo. Por que que ele não é fechado? Porque eu não fui até o final da escada. Tudo bem? Uhum. Amanda, Camila, foi? Sim. Então tá. Continuar. Algumas placas de sinalização de uma rodovia que liga dois estados brasileiros foram substituídas por placas novas. Uma delas foi instalada conforme a imagem a seguir. No entanto, o operário responsável percebeu que a placa tinha sido instalada incorretamente, com um giro de 180 graus em relação à posição correta. Para corrigir o erro, ele deve instalar a placa na posição indicada por... Então vamos lá, vamos fazer aqui um giro de 180 graus nessa aqui. Deixa eu aproveitar o computador para isso. Ó, a imagem está aqui. Um giro de 180 graus. 180 graus. Assim eu estou andando 90, né? Se eu fizer mais um, 180. Sim ou não? Sim. Amanda? Ó, se eu andar 90, só ando isso aqui. Se eu ando 180, eu volto pro original. Esse era o original. Rodei 90. Eu paro aqui. Andei mais 90. Eu paro aqui. Letra E. Ok? Ok. Sim. Aí vem, questão 2. A projeção de uma fonte de luz sobre determinado sólido produz um plano. Em um plano, a sombra é representada ao lado. Outros sólidos, apesar de terem diferentes formatos, podem produzir uma sombra igual a essa, quando iluminados de determinado ângulo por uma fonte de luz. O sólido incapaz de produzir uma sombra como a indicada, independentemente da maneira como foi iluminado, é qual? Então, qual sólido que que projeta uma sombra, sendo que não importa a maneira que ele foi iluminado? Letra B. Porque ele sempre tem um espaço, os outros são arredondados. Então, você vê que por ele ser arredondado, não consegue essa propriedade. Já a letra B é o único que tem os lados paralelos entre si. Foi? Foi. Foi. Esse aqui. A figura ao lado representa uma peça de certa máquina industrial. Trata-se de uma lâmina compacta de cobre de 1 milímetro de espessura. A essa peça está acoplado um eixo giratório conectado a um motor, que quando acionado faz a lâmina girar no sentido anti-horário. O sólido de rotação formado é... Então aqui. Essa aqui é a lâmina, né, de 4. Quando eu rodo em volta desse eixo, forma uma coisa arredondada, que vai ser esse aqui, tá? Que dá a ideia de 4 cilindros. É importante a gente ter esse tipo de enxergar esse tipo de coisa, quer ver? Deixa eu botar um outro aqui. Por exemplo, se eu pegar pra você, falar assim, eu tenho aqui um eixo e eu tenho um retângulo. Se eu girar esse retângulo em torno desse eixo, que imagem que eu vou produzir? Que imagem que vocês acham que eu consigo produzir? Fala pra mim.
Sei lá. Ó, vamos produzir um retângulo. Sim? Agora, se eu rodar em relação a um eixo horizontal assim, um retângulo, eu continuo criando um sólido de revolução, só que ele é um cilindro assim, ó. Ah, sim. Só que deitado. Uhum. Se for um quadrado, também vai ser um retângulo, só que é um retângulo de altura e diâmetro igual. Aí outra questão. Observe a figura a seguir que mostra uma roda gigante construída em Las Vegas, nos Estados Unidos. Imagine um ponto fixo A em uma das cabines dessa roda gigante. A projeção ortogonal desse ponto no plano do solo durante uma volta completa da roda gigante é representado por qual figura? Então, é a mesma ideia da questão anterior da escada, só que agora eu estou numa roda gigante. E aí eu estou no ponto A e vou dar uma volta inteira. Só que eu estou olhando do chão. Então, apesar dele rodar, o que eu vejo é uma linha. Porque é como se eu estivesse embaixo. Então, eu vejo a sombra, vamos dizer assim. Você vê a sombra do anel, que forma uma reta e não um círculo. O círculo eu veria se eu olhasse de frente. Eu estou de frente para a roda gigante. Aí seria a letra A. Tá? Mas, quando eu estou olhando de baixo, letra D. Foi? Aí aqui. Quinta questão. É possível determinar a altura de um mastro perpendicular ao solo usando um espelho plano e uma fita métrica. Observe o esquema a seguir que representa essa situação. Tem uma pessoa e aí o ângulo que essa pessoa forma com o espelho é o mesmo ângulo que esse espelho forma com o mastro ali, a bandeira. Para calcular a altura DE, o mastro, a pessoa precisa conhecer sua própria altura e a distância DC entre ela e o espelho. E CD entre o espelho e o mastro. Então, uma pessoa de 1,69 m, né? Para calcular a altura do mastro, encontrou as medidas BC igual a 2,6, CD igual a 4,16. Eu quero saber a altura. Então, a altura da pessoa dividido pela altura do mastro é a distância da pessoa até o espelho sobre a distância do espelho até o mastro. Eu estou trabalhando com semelhança de triângulo. E aí eu posso fazer o quê? Multiplicar cruzado. 2,6 vezes H é igual a 1,69 vezes 4,16. Fazendo essa conta, a gente vai achar 2,704, que é a letra C. Foi? Sim. Aí, vamos lá. Se eu falasse assim, ó, Oi. aqui é 90 graus, aqui é 30, eu falo que aqui é 8 e aqui é X. Quero saber a altura. Por Pitágoras não dá para fazer, porque Pitágoras eu teria que ter dois lados para achar o terceiro. Mas eu posso trabalhar com a ideia de seno, cosseno e tangente. Quem é a tangente de 30? Cateto oposto sobre o adjacente. Tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, multiplica cruzado. 3x é igual a 8 vezes a raiz de 3. X vai ser igual a 8 raiz de 3 dividido por 3. Então, essa vai ser a medida do x. Agora, se eu desse assim, se eu desse um triângulo qualquer, não é triângulo retângulo. Aqui é 30, aqui é 45, aqui é x, aqui é 40. Não posso fazer Pitágoras, porque eu não tenho os três lados e ele não me falou que o terceiro ângulo é 90 graus, como não é. E também
não vou fazer lei dos cossenos porque eu não tenho ali o terceiro lado. Então, eu vou ter que usar o quê? Eu tenho 2 lados e 2 ângulos. Eu vou usar a lei dos senos. O que é a lei dos senos? X sobre o seno do ângulo que está de frente para ele é igual ao outro lado, que é 40, sobre o seno do ângulo que está de frente para ele. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí a gente multiplica cruzado, né? Raiz de 2 sobre 2x é igual a 40 vezes 1 sobre 2. Raiz de 2x sobre 2. 40 dividido por 2 é 20. Esse 20 passa multiplicando. Dá 40. X vai ser igual a 40 sobre a raiz de 2. Quando eu tenho raiz no denominador, o que eu tenho que fazer? Racionalizar. 40 raiz de 2 sobre 2. X vai ser igual a 20 raiz de 2. Tudo bem? Tudo. E aí é isso. Aí amanhã a gente continua com essa parte de matemática. Uhum.